A justiça do Senhor, ela não tarda. A justiça do Senhor, ela não falha, meus irmãos. Os irmãos podem colher as ofertas. O que eu e você podemos fazer, senão agradecer a Deus, meus irmãos, por seu amor, por sua graça, por seu favor. Oferte na casa do Senhor com alegria e gratidão. Não olhando porque Ele possa fazer por você, mas pelo que Ele já fez, irmãos. Pelo que Ele já fez. E eu, todos os dias, eu peço mais a Deus que eu nunca esqueça da bênção maior que Ele já me deu, que foi a salvação. Eu costumo dizer salvação da ira dele e salvação do engano, meus irmãos. Do engano. Quantos? E não são poucos. Não são poucos, tá, irmãos? Que agora, nesse momento, estão louvando a Deus, mas não o Deus verdadeiro. Estão falando em nome de Deus, mas Deus não tem nada a ver com o que eles estão falando. Igrejas superlotadas. Um monte de gente convencida, mas não convertida. Eu louvo a Deus pela igreja da qual Ele me colocou. Louvo a Deus por tudo que nós cantamos aqui, por tudo que nós ensinamos aqui. Meus irmãos, o meu coração, quando entende essas verdades, não tem outra coisa a fazer, a não ser grato ao Senhor. Muitas vezes eu acredito que você também, quando vai visitar uma igreja ou quando assiste a alguma igreja pela redes sociais e você vê a qualidade no som, na imagem. E aí, eu tenho certeza que você, como eu, desejaria que nós tivéssemos tudo isso. Mas quando, meus irmãos, a gente olha para o que a gente tem aqui na Igreja Bíblica Monte Sião, louvores que exaltam a obra de Cristo, quem Ele é, louvores que cada dia mais nos traz segurança, pelo menos é para trazer, para mim traz. Apesar de ser pecador, para mim traz segurança de que o Senhor me salvou e me sustenta. Não tem coisa melhor, meus irmãos. Você vir para uma igreja que você sabe que você não vai ouvir conversa fiada, que você não vai ouvir histórias, a não ser a palavra de Deus, por mais dura que ela seja. Então convido você com esse coração quebrantado, depois de cantar tudo que nós cantamos aqui, ao nosso quarto sermão aqui, no profeta Abacuque. Hoje nós vamos no capítulo 1, do verso 12 até o verso 1 do capítulo 2. E sempre é um conselho que eu dou, irmãos. É um conselho que eu dou. Pelo menos no domingo. Leia o texto. É uma carta tão pequena, uma profecia tão pequena, não é? Para você entender, estar sempre dentro do contexto. Aqui vai ser a segunda oração de Abacuque. Ele fez a primeira, o Senhor respondeu. E ele ficou completamente, absurdamente, a gente vai ver agora, perplexo. Ele ora a Deus, pedindo que Deus se manifeste, que Deus saia do silêncio e haja. E Deus, quando sai do silêncio e mostra o que Ele vai fazer, foi o nosso sermão passado, agora Ele vai orar ao Senhor e mostra toda a perplexidade dele, mas que não leva ao desespero. É o tema do nosso sermão dessa noite. Perplexo, porém não desesperado. Como associar isso? Como o indivíduo pode ficar perplexo, ou seja, confuso, aumenta os questionamentos, aumenta as dúvidas. E como é que ele não entra em desespero? Por isso que isso aqui é a palavra de Deus, meus irmãos. Olha o que é que o Senhor vai nos ensinar hoje. Que a gente pode até ficar perplexo, mas desesperado, jamais. Vamos ler o texto, irmãos. Abra sua Bíblia aí.
Leamos, irmãos. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabelecestes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. O inimigo pesca todos com anzol, apanha-nos na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Oremos, meus irmãos, mais uma vez, pedindo a graça do Senhor. Deus santo, maravilhoso, nós te somos gratos, Deus, pela salvação que tu nos deste, pelo sustento, pela provisão, pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui juntos, como tua igreja, como teu povo, te louvando e te exaltando, testemunhando para aqueles que nos podem ouvir, para aqueles que passam diante da nossa comunhão, testemunhando para eles que nós somos felizes e alegres por te ter como Senhor e Salvador de nossas vidas. Deus, fala aos nossos corações mais uma vez. Nos faz ser obedientes, porque a tua palavra nos chama a crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Que haja conhecimento, que haja crescimento no meio do teu povo. Crescimento para o amadurecimento, crescimento que leva ao arrependimento para a salvação. Esse é o nosso desejo, Senhor. Se manifeste no meio do teu povo, quebrantando os nossos corações, Senhor. Para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Ser com cada criança, ser com cada idoso, ser com cada jovem, cada senhor, cada senhora. Ser com aqueles mais instruídos, com aqueles menos instruídos. Que todos, Senhor, sejam confrontados com a tua palavra, que todos sejam levados às mais profundas verdades nessa noite. Que haja prazer, dedicação em ouvir, satisfação, Senhor, em cada um dos nossos corações. Que haja amadurecimento, que haja salvação, que haja reconciliação. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, nessa noite. Mais uma vez te pedimos, sê conosco em tudo que falaremos aqui, Deus, em tudo que ouviremos, que o teu Espírito Santo haja com poder no meu abrir e fechar dos lábios, que haja com poder nos ouvidos de cada um desses irmãos. Que não só escutem, mas ouçam. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, Pai. Cerca-nos, Senhor, com prazer e alegria de estar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Abacuque, meus irmãos, é um exemplo para nós de alguém que, diante de uma crise difícil, ele lança questionamentos diante do Senhor. Em meio à sua angústia, ele não se cala. Ele busca ouvir a voz do Senhor. E o profeta Abacuque aqui está nos conduzindo para um caminho de duas crises, normalmente, que acontecem a nós. Às vezes você não dá nome a elas, mas o nome é esse. Crise teológica e crise existencial. Que nada mais é como conciliar a santidade, a soberania de Deus com a realidade do sofrimento. Lembra no começo que eu falei? Um dos maiores problemas para as pessoas é exatamente isso. Entender como é que Deus é tão poderoso, como é que Deus é tão onipresente, como é que Deus sabe tudo, onisciente. E acontece tanto sofrimento. E aqui eu trago à memória dos irmãos, não o sofrimento da Assíria, que acabou, não é? Com as 10 tribos.
Mas o Senhor salvou os seus remanescentes. Mas não existe mais as 10 tribos. Acabou. Eu não estou também falando aqui de sofrimento, do que esse povo sofreu e que depois foi todos deportados para a Babilônia. Eu quero lembrar os irmãos de sofrimento mais aqui no nosso tempo. Como, por exemplo, o nazismo, que matou tantos judeus, o povo de Deus, de forma que todos vocês aqui, em algum momento, já assistiu ou já ouviu algo a respeito. Deus estava por trás de tudo isso. Tsunamis, guerras. Agora, no momento, guerras acontecendo. Milhares de pessoas mortas de forma cruel. Jovens, crianças, mulheres, pessoas inocentes, que não mereceriam isso, mas morreram. Como lidar com isso? Estou falando isso para se aproximar mais da gente, para que todas as vezes que você olhar para a Escritura, você não veja a Escritura como somente um fato histórico. Aconteceu e se repete no mundo. E quem está nas rédeas do mundo é Deus. E por que eu digo que o profeta Abacuque nos conduz para esse caminho? Porque é exatamente isso que a gente sofre. Quando o sofrimento chega à nossa porta, a gente questiona. E quando a gente não pensa em questionar, nós somos levados a questionar por outros. Cadê o teu Deus? Tu não é filho de Deus? Cadê a bênção? As pessoas sempre associam bênção de Deus com consolo, com conforto. A crise dele é a nossa crise, meus irmãos. Só que esse texto está aqui justamente para nos ajudar. O profeta Abacuque está vivendo uma jornada que serve para nós, para tirar muitas dúvidas dos nossos questionamentos, das nossas inseguranças, principalmente na questão do sofrimento. Aqui, por isso que o tema do sermão é perplexidade, é porque ele fica perplexo. A oração dele agora vai demonstrar isso. Que ele está perplexo. Quando ele escuta a resposta de Deus, depois de gritar a violência, depois de orar pedindo socorro a Deus, ele está vendo o pecado do povo, que é o pecado dele, ele não está isento. Ele está vendo a injustiça do governo sobre o povo de Deus. E aí ele pede ao Senhor que faça justiça para os dois. Que o Senhor faça o seu povo se arrepender e andar nos caminhos da justiça. Que Deus trate com mão forte aqueles governantes que têm oprimido, têm exercido opressão sobre, não só o povo de Deus, sobre toda a população. E aí a gente vai perceber agora, que ele fica perplexo com a resposta que Deus deu a ele, que foi o sermão passado, quando o Senhor vai trazer para fazer justiça aqueles que são os piores dos piores dos piores. Como é que eu divido esse texto, meus irmãos? Verso 12 até o 13, parte A queixa de Abacuque. Muito didático. Do 13b ao 14, os questionamentos. Aí nós vamos ver por quê. Pelo menos 2 vezes aparece. Por quê? Questionando. Abacuque questionando. Do verso 15 até o 17, as dúvidas dele. Relacionada ao será, que também aparece 2 vezes. Na minha versão, NAA, aparece 2 vezes. Talvez na sua apareça por acaso, que dá a mesma ideia. E por fim, no verso 1, vai Abacuque demonstrar sua esperança. O verso 1 do capítulo 2. A esperança que ele tem nesse Deus. Por isso, meus irmãos, que o texto traz esse ensinamento, que um crente, um filho de Deus, pode até ficar perplexo, ficar assim, não estou entendendo, e fazer perguntas. Não estou entendendo. Até quando? Será? Será? É o mesmo até quando? Até quando? Até quando? Não tem problema. Desde que você termine como o profeta terminou, com esperança. Você pode questionar,
Você pode se queixar, você pode questionar, você pode ter dúvida, só não pode perder a esperança. Para não perder a esperança, meus irmãos, olha que interessante. Para não perder a esperança, as nossas queixas, ela não pode ser queixas de quem não confia em Deus. Entendeu? Nós temos, e nós vamos ver aqui agora, que aprender com Abacuque. Por mais que a gente não entenda, a gente não pode perder a confiança em Deus. Olha que interessante, é o nosso primeiro ponto. Como é que o profeta vai iniciar o lamento dele? Vamos ler só o verso 12 e tirar algumas implicações aqui. Preste bem atenção, irmãos. O profeta aqui, ele está angustiado. E a angústia dele aumentou devido à resposta, verso 5 até o 11, que Deus deu a ele. Deixou ele perplexo. E aí ele vai orar a Deus, ele vai questionar a Deus. Mas o questionamento dele começa com a queixa, né? Mas olhe como é a queixa dele. Preste atenção. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste. Meus irmãos, o profeta Abacuque, ele vai começar a queixa dele mostrando que ele conhece o Deus dele. E como é que ele mostra isso, meus irmãos? Ele coloca nas suas palavras os atributos de Deus. E qual é o primeiro atributo, meus irmãos? Preste bem atenção, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Ele está no alto do desespero, angustiado, mas não está desesperado. Ele conhece o Deus que tem. Meus irmãos, isso é muito louco. O indivíduo está num contexto difícil. E ele tem as suas expectativas quando ele ora a Deus. Que Deus é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. E quando Deus responde, ele responde aquilo que nós vimos do verso 5 ao 11. E aí, quando ele vai falar com Deus de novo, ele evoca o atributo principal. Eternidade. Ele lembra que Deus é desde a eternidade. Ou seja, que Deus não foi criado, que Deus é um Deus absoluto, é o maior Deus, não existe outro. Ele não tem idade, ele não tem início, ele então não tem fim. Meus irmãos, olha a percepção desse cara, desse profeta. Ele vai se queixar a Deus, ele vai fazer questionamentos, ele vai mostrar toda a sua dúvida. Mas a dúvida dele é baseada no que ele não está entendendo, mas não no Deus que ele conhece. Mas baseado em quê, pastor? Está dizendo isso? Pelo verso 12. Ele não está duvidando do poder de Deus. Ele não está duvidando das ações de Deus. Que Deus não tenha sabedoria para lidar com isso. Ele não consegue entender na existência dele como aquilo pode ocorrer. Em momento algum, meus irmãos, ele desacredita de quem é Deus. Não é só porque ele chama a eternidade para Deus, não. Não és tu desde a eternidade. Não existe outro Deus igual a ti. Eu sei disso, Senhor. Olha a reverência desse homem, meus irmãos. Primeira coisa aí, ó. Nas minhas queixas, nas suas queixas, a gente nunca pode perder a reverência a Deus. Nunca. Deus é Deus e nós somos quem somos, pecadores, seres finitos nesse mundo caído. Ele é Deus. Não é questionar com arrogância e soberba. É com a cabeça baixa. A ideia que eu tenho quando eu tento colocar isso em uma imagem é que Abacuque está de joelho, prostrado no chão e dizendo isso. Não és tu desde a eternidade? Aí depois que ele diz eternidade, ele diz, ó Senhor.
Esse Senhor aqui, meus irmãos, é Yahvé. Quem está aqui nas quartas-feiras, aprendendo aqui, estudando aqui no devocional sobre providência, quando Deus resolveu se revelar ao povo, por Moisés, ele diz, vai lá e diz que eu sou o que sou. Aí depois ele diz que eu sou. Aí depois ele diz que eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui ele está citando Yahvé. Que quando eles escutam isso, eles estão dizendo, o Deus da aliança. O Deus que fez uma aliança com o seu povo. Qual foi essa aliança que Deus fez com o povo dele? Que eles jamais seriam destruídos. O povo de Deus jamais deixaria de existir. Deus ia peneirar o seu povo. Deus ia castigar o seu povo. Mas o seu povo nunca ia deixar de existir. Deixou de existir 10 tribos. Mas 2 se tornaram uma e até hoje se perpetua. E vai até o fim, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando o profeta está orando, ele chama o atributo da eternidade de Deus e chama, meus irmãos, o caráter de Deus, um Deus de aliança. E ele para aí? Não. Ele reconhece que é o Deus dele. Meu Deus. Ele reconhece que tem uma aliança com Deus, que Deus tem uma aliança com ele. Quando você vai ver a história de Saul, quando Saul vai clamar a Deus, ele não chama meu Deus. Só quem chama meu Deus é quem tem aliança com ele. Ele, por mais que estivesse, meus irmãos, alarmado com tudo que ele ouviu, perplexo com tudo que ele ouviu, ele reconhece que Deus é dele e ele é do Senhor. E ele vai mais. Diz, Senhor, tu não é só eterno. Tu não é só uma pessoa de caráter que cumpre aquilo que prometeu. Tu és santo. Tu és separado. Tu és o único. Santo, meus irmãos. Olha aí, ó. Meu santo. Aí o que é que vem depois? Olha aí. Meus irmãos, olhe pela lente natural, se for possível. Não morreremos. Não morreremos. Meus irmãos, olha para o que está escrito do verso 5 ao 11. O que é que vai acontecer aqui, irmãos? O que é que vai acontecer aqui? O que é que Deus disse que ia acontecer, meus irmãos? Muita morte. Muita morte. Deus peneirou. Muitos do Senhor morreram. Não foram só aqueles que não eram do Senhor. Muitos do Senhor também morreram. Quando ele fala que não morreremos, é porque ele acabou de dizer que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de caráter, é o único Deus todo-poderoso, ele é santo. Senhor, estou perplexo com o que eu ouvi, mas eu sei que tu és eterno. Eu sei, Senhor, que tu és o Deus de aliança. Eu sei que tu és santo. Nós não morreremos. Talvez ele não tivesse essa percepção que nós temos hoje. Porque Jesus venceu a morte. Deus venceu a morte. Então não importa a tribulação, por pior que ela seja. Se nos tirar a vida terrena, nós temos a promessa do Senhor que nos ressuscitará. Olha aí, irmãos. E ele vai, com a própria boca, ele reconhece. E lembra que eu disse? Quando ele pede a Deus, na primeira oração dele, verso 2 em diante, com certeza, porque ele é humano e pecador, seria o que eu pediria, para que Deus resolvesse logo com os ímpios. Resolve com os ímpios aí que estão nos oprimindo. Aí depois tu trabalha com o teu povo. Quando o Senhor responde, vai começar pela minha casa. Vou levantar os caldeus, e eles vão. Essa é a minha vara de disciplina. Ele entendeu, ó. Ó Senhor, repete de novo, Deus da aliança, Yahvé, puseste aquele povo, os caldeus, para executar juízo. Juízo. Aí ele vai, meus irmãos, traz mais uma palavra. Além de santo, Senhor, de eternidade, ele de rocha. Rocha. Tu, ó rocha, estabelecestes para servir de disciplina. Quando ele evoca aqui a palavra rocha, meus irmãos, ele está dizendo, tu és firme, tu és poderoso, tu és confiável. Então, com base nisso, ele declarou, não morreremos. Olha aí, irmãos, o que o profeta está dizendo. Não morreremos.
Então a sua perplexidade surge porque Deus, sendo puro, não deveria tolerar o mal. Por isso que ele fica perplexo. Olha o que é que a parte A do verso 13 diz: tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Mas ao mesmo tempo ele confia. É um indivíduo perplexo, mas não desesperado, meus irmãos. Ele confia, ele não está entendendo. Ele não diz como alguns querem dizer: não, eu estou entendendo. Está mentindo. A gente não entende o sofrimento. E Deus não nos chamou para entender sofrimento, não. O que Deus nos chama é o que chamou para com Ele aqui, a confiar. Meus irmãos, digo com sinceridade, quando você está passando por aflição, por dificuldade, que não chega nem aos pés, estou minimizando aqui a dor de ninguém, porque eu me incluo aqui, mas nenhum dos nossos sofrimentos chega aos pés do que esse povo de fato sofreu quando os caldeus chegaram. Aqui ninguém foi levado para outro local, foi exilado em outro local, como escravo. Aqui ninguém foi. Nos nossos sofrimentos, sejam sinceros, quantos de nós aqui, quantos de vocês aqui, no alto da sua dor, da sua angústia, orou ao Senhor, trazendo, evocando os atributos de Deus de eternidade, de santidade, de Deus de aliança, de Deus rocha, poderoso, confiável, que sabe o que está fazendo? Responda para você mesmo. Mas isso aqui não é exclusividade de Abacuque, não. Outros também fizeram isso. Como, por exemplo, o próprio Jeremias. Se você ler Jeremias 1, 9, você vai ver lá. Jeremias 12. Esse 12 eu quero que você leia. Jeremias 12. Vai aí. Jeremias 12, verso 1 ao 4. Olha o que aqui diz. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. O que é que Abacuque está fazendo? É apresentando a causa dele diante dele. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem em paz. Tu os plantas e eles lançam raízes, cresce e dão fruto. Está perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas, destinadas ao matadouro, e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê? Aquilo que nos espera. Olha, a mesma queixa. Jeremias tem um texto mais conhecido, que é a lamentação dele, a queixa dele, os questionamentos dele, as dúvidas dele. Texto bastante conhecido, Lamentações 3. Depois você vai lá, mas a parte conhecida é aquela. Depois dele estar lá tendo convulsões de tanta dúvida, tanto questionamento, no estalar de dedo, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada dia. Então, meus irmãos, assim como Abacuque, que ele não compreendia os caminhos de Deus, mas também não deixou de confiar nele. Então, esses profetas, Abacuque, Jeremias, amado pelo povo, clamavam por justiça, mas sem perder a consciência de quem era Deus. De quem era Deus. Por isso que a Bíblia, no Novo Testamento, nos chama: crescei na graça e no conhecimento. Por isso, quando Paulo vai orar pelos outros, ele ora sempre para que eles conheçam cada vez mais o Senhor, que é aquele meu texto lá que eu dou para toda pessoa que faz aniversário. Conhecimento, está lá em Efésios. Conhecimento, conhecimento. Quanto mais a gente conhece a Deus, podemos ficar perplexos. Jeremias ficou, Isaías ficou,
Jó ficou, Abacuque ficou, porque não ficaríamos. Mas desesperados, jamais. Desesperados é sem esperança, meus irmãos. O que é que a gente pode aprender aqui só nesse primeiro ponto? Quando não compreendemos o que Deus faz, devemos nos apegar ao que sabemos sobre quem Deus é. A lembrança da fidelidade e santidade de Deus nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Meus irmãos, como Abacuque, podemos expressar nossas dúvidas a Deus, ancorando-nos em seus atributos. Ele é eterno, Ele é o Deus da aliança, Ele é santo, Ele é rocha. Mesmo quando suas ações nos confundem, devemos confiar e permanecer nele, entendendo que ele é soberano, ele é justo em tudo o que faz. Então, depois dessa introdução que Abacuque se coloca para responder aquilo que ele pediu para o Senhor agir e falar, ele mostra que tem dúvidas. Ele vai fazer questionamentos. Então, olha aí o nosso segundo ponto, os questionamentos, os porquês de Abacuque. Aí aparece o porquê, o primeiro porquê aí, ó. Verso 13b. Por que então toleras? Está vendo? Ele reconhece, Deus, tu é eterno, tu sempre existiu. Tu és Deus da aliança, tu és santo, tu és rocha. Por que então toleras os traidores? Ele faz referência aos caldeus, os babilônicos. E te calas quando o perverso devora aqueles que são mais justos do que eles. Aí vem o segundo. Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar? Como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe. Olha que interessante. A crise aqui de Abacuque, ela se aprofunda, quando ele faz esses questionamentos, ao contemplar a aparente contradição entre santidade de Deus e sua tolerância para com a maldade dos caldeus. Aí por isso ele faz essas duas perguntas. Então, o profeta aqui, meus irmãos, não contesta o juízo sobre Judá. Ele sabe que Judá merece, mas o uso de um povo cruel como instrumento é o que parece para ele não se encaixar. Parece uma contradição. Em momento algum, ele rechaça o que Deus vai fazer. Ele não diz, Senhor, não é para tanto, o povo não merece castigo, não. Ele concorda que o povo deve ser castigado, e presta atenção, ele se inclui, ele está dentro. Tá, irmãos? Quando ele ora e Deus responde o que está no 5 até o 11, ele sabe que vai sobrar para ele. Mas nada disso o abala ou tira o conhecimento de quem é Deus. Mas também não tira a dificuldade de lidar com essas questões. Então, o evangelho, ele nunca foi, meus irmãos, a palavra de Deus nunca foi para ser entendida de todos os jeitos e assimilar de facilidade, não. Nós tratamos com algo sobrenatural, que é Deus, que a gente não vê, a gente não toca. E a única maneira da gente chegar perto dele e conhecer ele é através da palavra. E nós temos muito mais responsabilidades, porque nós temos hoje toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Eles aqui não. Eles aqui não, irmãos. E com pouco conhecimento que eles tinham. Qual era o conhecimento que eles tinham? Pentateuco, irmãos. Eles não tinham a Bíblia como nós temos. Toda a revelação de Deus. Jesus ainda ia vir muito tempo depois. Mas Abacuque mostra a sua maturidade. Mas deixa claro aqui para nós, o profeta, que não é fácil assimilar isso. Não é fácil. Não tem como fazer uma analogia, fugir dela. A de Jó. Para Jó também não foi fácil assimilar. Jó 3:11, Jó 13:3, Jó 23, de 3 a 5, mostra lá. Jó pedindo audiência com Deus, orando a Deus, querendo entender o que estava acontecendo com ele. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo, porque foi Deus que instigou Satanás a ir lá fazer tudo que a gente já sabe que aconteceu com Jó. Que não foi fácil. Jó estava perplexo com o que estava acontecendo, mas a semelhança de Abacuque, ele não se desesperou. E o texto mais famoso, né,
dois textos mais famosos de Jó, né? Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E o outro é, antes eu conhecia de eu te ouvir, agora os meus olhos te veem. Então, tanto Abacuque quanto Jó revelam a inquietação do justo diante do silêncio de Deus e diante das respostas que Deus dá acerca da prosperidade dos ímpios. Porque Deus está prosperando, Deus prosperou. Olha que coisa louca, meus irmãos. Deus prosperou a nação da Babilônia, os caldeus. Eles se tornaram os mais poderosos, os mais ricos, os mais temidos. Ora, para vencer os assírios, os mais carniceiros e cruéis que o Antigo Testamento registra, quem foi que deu essa fama, esse poder? Foi Deus que deu a eles. Então, tente pensar um pouco como Abacuque. Como? É esse o questionamento dele. Mas saiba, o questionamento dele, os questionamentos dele, os porquês dele, está alicerçado no conhecimento que ele tem de Deus. Em momento algum ele questiona o poder de Deus. Em momento algum ele questiona a soberania de Deus. Em momento algum ele questiona a santidade de Deus. Agora ele não entende como é que essas coisas podem se alinhar quando ele diz o primeiro porquê. Porque então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. A gente não vê isso hoje, não? Desde o tempo da queda que isso acontece. O justo recebe injustiça. E o injusto recebe a honra, a justiça. Aí o segundo porquê? Porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. Aqui, o segundo questionamento de Abacuque, ele traz uma ilustração que na dúvida dele, na oração dele, ele vai colocar diante de Deus. Peixe, mar, aí depois pesca, anzol, rede. Mas aqui o segundo porquê, alguns comentaristas entendem que na queixa dele aqui, no porquê dele, ele está dizendo assim, Senhor, está confuso, eu não estou compreendendo. Inverteu as coisas. Nós não somos o teu povo. Tu não é o nosso rei. Então, tu não deve reinar e governar através de nós. Essa é a ideia quando ele fala. Isso não está acontecendo. Aí, como é que ele quer ilustrar isso? Ele olha para, como eu posso dizer, a criação inferior ao homem. E aí ele traz o peixe aqui, né? Porque o peixe é inferior a nós. É bom de comer, mas ele é inferior a nós. Deus não escolheu o peixe para ser seu povo. Cristo não morreu na cruz por um peixe, por um animal nenhum. Por mais que você goste de gato e cachorro, ele não morreu pelo seu gato e seu cachorro. E ponto final. Aí ele faz essa analogia, querendo trazer uma lembrança da criação. Na criação, o homem era que governava os animais, as plantas e tudo. Aqui em questão, os peixes. O homem que governa. E não o contrário. Aí ele está dizendo, Senhor, não é nós que temos que governar, não é nós que somos os santos e temos que espalhar isso? Eu não compreendo o que tu está fazendo. Eu não compreendo o que tu está fazendo. Mas perceba, ele está falando tudo isso, mas ele tem conhecimento de quem é o Deus dele. E o que é que a gente aprende aqui, meus irmãos? No verso 13, parte B, e o 14. Também, nós muitas vezes perguntamos, por quê? Especialmente quando o mal parece triunfar. Deus não se ofende com nossas perguntas sinceras. Antes, ele nos convida a levá-las a ele em oração, confiando que seu silêncio nunca significa ausência. O porquê de Abacuque nos ensinam que é legítimo questionar Deus com reverência. Onde é que está a reverência? Verso 12. Quando ele traz, quando ele coloca os atributos de Deus em evidência, buscando entender seus propósitos. Em tempos de injustiça, devemos lembrar que Deus vê o sofrimento e age segundo a sua justiça, ainda que nem sempre compreendamos.
Deus não sofre influência de ninguém. Por isso, eu vou trazer aqui outra percepção, lembrando e fortalecendo. As nossas orações não mudam a vontade de Deus. As nossas orações... Por que a gente ora então? Repetindo. A gente ora para entender. O que Abacuque está fazendo, ele está orando. Mas é para mudar a vontade de Deus? Não, porque tudo que Deus disse que ia fazer, fez. Mas a oração está servindo. Serviu para ele entender que é Deus que está no controle, que é Deus que organiza as coisas, que é Deus que faz, ele usa quem quer, do jeito que quer, da maneira que ele quer. Por quê? Porque ele é o único Deus. Por quê? Porque ele é um Deus de aliança. Tudo tem que concorrer segundo o propósito dele. Por quê? Porque Deus é santo. Ele tem caráter. Então ele não deixa impunível o pecador. A sua justiça é certa. O crente tem que esquecer essa ideia de que tarda, não tarda. Ela não falha. Não se preocupe com o tempo relacionado a Deus, porque Deus é atemporal, Deus está fora do tempo. Deus criou o tempo. Então Deus sabe o que está fazendo. Tem um texto na Bíblia do indivíduo que ele sabe, o centurião, ele sabe que Jesus tem poder, ressuscitou muita gente e tal, e ele está com a filha dele. Morre, não morre, morre, não morre. E ele vai ao encontro do Senhor. E lá, no contexto judaico, o indivíduo da categoria dele seria mal visto. Seria sinal de fraqueza. Ele se direcionar a uma pessoa que boa parte da população via como um qualquer, como um revolucionário, como um embuste, como um pilantra. Muitos viam Jesus como um pilantra. E ele vai lá pedir a Jesus para curar a filha dele, que está para morrer. E Jesus disse que vai resolver. E Jesus é Deus. Ele está no sofrimento. Ele está numa situação difícil. Mesmo sem dizer explicitamente, ele está vendo ali um Deus todo-poderoso, um Deus que tem poder para fazer o impossível acontecer. E ele chega lá, e Jesus diz que vai na casa dele. Só que antes de ir na casa dele, aparece uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Tente se imaginar com esse indivíduo. Talvez ele pensasse assim, mas eu cheguei primeiro. Se ele demorar muito com essa mulher aí, o que é que essa mulher quer? A minha filha vai morrer. Ou então ele podia pensar assim, rapaz, mas Jesus, ele é muito assim, né? Poxa, eu estou aqui mostrando a minha dor para ele. Ele disse que vai, mas não vai. Ele não está dando, como é que eu posso dizer? Ele não está sendo sensível à minha dor. Eu disse para ele que a minha filha está perto de morrer, tá para bater as botas. Aí ele fica dando ouvido para essa mulher que todo mundo aqui desconsidera ela. Ainda fica com essa conversa, alguém me tocou, a multidão, e ele fica, ainda está brincando, pensa aí. E o que é que acontece? A menina morre. Aí esse cara diz, agora não tem mais jeito. Chega alguém, avisa, morreu. Mas a gente sabe o final da história. Foi do jeito que Deus queria. Depois ele foi lá e ressuscitou a menina. É sempre do jeito dele. A gente ora para mudar. Deus não fez exatamente como ele queria. O homem estava cheio de expectativa. Assim como Abacuque, cheio de expectativa. Assim como eu e você. Quando a gente ora a Deus, a gente ora cheio de expectativa. E às vezes a gente diz assim, Deus não respondeu minha oração. Normalmente quando a gente diz isso, a gente devia considerar mesmo que Deus não vai responder a nossa oração do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, na hora que a gente quer. Vai ser do jeito que ele quer. A pergunta é, Deus respondeu ou não respondeu a oração de Abacuque? Sim. Mas foi do jeito que Abacuque queria? De jeito nenhum. Está aqui o homem estribuchando todinho. Dizendo, Senhor, eu sei que tu é eterno, eu sei que tu é santo, eu sei que tu é rocha, eu sei que tu é o Deus da aliança, mas na minha cabeça não entra. Aí ele faz os questionamentos e agora vai para as dúvidas dele. Aí vai tomar corpo agora, meus irmãos. Essa ilustração que ele trouxe do peixe. Olha aí. As dúvidas, os serás, né? De Abacuque. Olha aí, do verso 15 até o 17, que vai aparecer os será no 17. Mas veja o contexto do verso 17, que é o 15 e o 16. O inimigo pesca. Pesca o quê? Peixe. E peixe quem é? Eles. Né? Peixe. Com anzol. Apanham-os na sua rede. É anzol
Ou seja, preste atenção, é uma pesca individual, ninguém escapa, e pesca de rede. O profeta está sendo bem enfático aqui. É sem escapatória. Porque quando joga, você já deve ter visto, quando joga uma rede para pegar peixe, aí quando você puxa a rede, vem muito peixe dentro. Mas sempre tem aqueles que pulam. Às vezes consegue fazer um furo, escapa. Aqui, ele já começa dizendo, não tem escapatória. Uns são pegos individualmente, como anzol, e outros por rede. Ó, tá aí, ó. O inimigo pesca todos com anzol e apanha-os na rede. E os ajunta na sua rede de arrastão. A ideia é uma rede ou uma rede maior ainda. Então, o inimigo, que são os caldeus, se alegra e fica contente. O que é que ele faz? Por isso ele oferece sacrifício à sua rede. Olha a soberba e a arrogância dos caldeus. Ele idolatra as coisas. São idólatras. Ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois por meio delas aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. O que é que o profeta está fazendo aqui? O profeta está descrevendo a brutalidade dos caldeus com imagens vívidas. Fisgam como peixes com anzol, arrastam com rede e adoram suas próprias armas como deuses. A representação aí da rede, anzol, é o exército poderoso deles. São as armas deles. Aí, diante disso, ele vai clamar. Ele vai dizer, será que isso não vai acabar? Meus irmãos, eles ficaram ricos, se abasteceram com todo tipo de iguaria. Tudo aquilo que nós queremos. A gente quer estabilidade financeira e a gente quer boa comida, boa bebida. A gente quer fartura. Só que a comida e a fartura aqui em Abacuque e aqui no nosso tempo, meus irmãos, normalmente quem vive elas são os ímpios. Que parece bênção. Parece, por que parece? Porque esses aqui, que agora estão sendo exaltados como os ricos, os prósperos, os abastardos, eles vão cair na continuação do capítulo 2. Eles vão cair. Deus não vai deixar, Deus nunca tolerou. Não vai tolerar jamais. Injustiça, idolatria, pecado. Idolatria que é pecado. Jamais. Mas veja, a perplexidade da qual Abacuque se encontrava. Olha o que ele diz no verso 17. Parece que está sem esperança, né, irmãos? A dúvida dele parece que ele está. Por que parece? Porque tem o verso 1 do capítulo 2 para dizer que não é. Então, o que é isso aqui? É ele mostrando o total desespero dele, é Deus dizendo para nós. Total desespero não, total angústia dele, que parece desespero. Mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Mas será que não vai ter um tempo para acabar com isso? Eles vão prosperar? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Matar é matar mesmo aqui, irmãos, tá? Matar. Aqui foi guerra, espada, tortura, entendeu? Crueldade, perversidade, aconteceu. Sangue derramado. Aqui aconteceu. Abacuque tem isso em mente, viveu isso. Alguns dizem que Abacuque está tão assim porque ele viveu o tempo de santificação do povo, quando o povo de fato estava adorando a Deus e foi abençoado, e depois quando o povo se rebelou contra Deus. Então ele está vivendo um tempo muito difícil. Ele não está fora do tempo, ele está dentro do tempo. Por isso ele diz isso.
Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Abacuque pode ter morrido. Não há registro do nome dele ou de alguém que se relacione a ele quando o povo saiu, depois de 70 anos no exílio. Pode ser que ele tenha morrido fisicamente. Certamente hoje morreu, né, irmãos? Da época. Mas por que ele disse isso aqui? Não morreremos, verso 12. Porque ele conhecia o Deus. Por mais aflito, por mais perplexo que ele estava, ele não estava sem esperança, meus irmãos. Isso aqui parece muito, meus irmãos, com o que está registrado. Aí eu quero que você vá para lá. 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4. Abre aí. Eu vou evocar aqui Paulo. 2 Coríntios 4. Olha aí se não parece, com tudo que estamos falando até aqui. E o que nós vamos terminar agora, o último ponto. 2 Coríntios 4, 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Algumas traduções botam desesperados. Pode ser o 9 também, tá, irmãos? Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aí se você for mais à frente, capítulo 6, que é o texto que é a cara do meu pai. A cara do meu pai, pastor João. 6, a partir do verso 8. Olha aí. Por honra, 2 Coríntios 6, 8. Por honra e por desonra. Por infâmia e por boa fama. Como enganadores, sendo verdadeiros. Como desconhecidos, sendo bem conhecidos. Como se estivessem morrendo, mas eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Como entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. É contradição? Não, irmãos. É alguém que reconhece e entendeu quando Jesus disse: Paulo, entendeu? No mundo tereis aflições. Aflições é sofrimento. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. Jesus é quem? Deus. Está vendo como a gente tem muito mais informação que Abacuque? Que se Abacuque tivesse na nova aliança, com certeza, esses textos seriam evocados para que ele tivesse perseverante, para que ele não desistisse, para que ele aguentasse. Hein, irmãos? Aqui ninguém deve pedir sofrimento. Não precisa pedir, porque ele vem. Ele vem. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele vem. Então, quando vier, eu posso questionar? Pode. Eu posso ficar com dúvida? Pode. Isso tudo é que se queixar, é. Mas que seja baseado no Deus que você conhece. Por isso sofremos mais do que precisaríamos sofrer, porque não conhecemos Deus como deveríamos conhecer. Abacuque está ensinando para a gente aqui. Eu estou perplexo, mas eu não estou desesperado. E a fundamentação para isso é o verso 12. A fundamentação para isso é o verso 1. A esperança, a dependência de Abacuque. O que é que ele vai fazer? Vai se rebelar? Vai deixar de ser crente? Como aquele salmista pensou. Eu olho, vejo o mundo prosperando. Tudo que o ímpio bota a mão, ele cresce. Cresce, prospera. O homem tem saúde, não tem uma dor na unha. Mas lá o Salmo 73, se não me engano, diz que Deus se apresenta a ele, aí ele entende qual é o final deles. Então está aqui, ó. A oração de perplexidade, de não desespero de Abacuque, ela se respalda no verso 12 e no verso 1. No verso 12, quando ele evoca os atributos de Deus. O verso 1 do capítulo 2 é
é quando ele não coloca a sua expectativa, a sua esperança nas circunstâncias, mas numa pessoa, que é Deus. Ele vai dizer isso, ó. Olha os verbos aqui como são fortes, ó. Estarei, ficarei e vigiarei. Hã? Estarei na minha torre de vigia. Estarei na minha torre. Após desabafar a sua dor, Abacuque assume a postura de atalaia. Ele sobe a sua torre de vigia, espera a resposta de Deus. Ele entende que Deus tem mais algo a dizer para ele. Que Deus vai responder os seus questionamentos. Que Deus vai tirar as suas dúvidas. Deus vai tirar as suas dúvidas. O que é que ele tem que fazer? Está esperando. Por isso ele diz, estarei. Quando eles escutam isso aqui, torre de vigília é uma torre, onde normalmente o vigia ficava olhando para que se viesse algum inimigo, ele avisasse a sua cidade, o seu povo, para se preparar para o combate. No caso aqui, ele fica de vigia, alerta. Ele está ansioso, por mais perplexo que ele esteja. Mas ele confia no Deus. Sabe? É como um filho com um pai, que olha para uma situação e na cabecinha dele, do filho, agora não tem jeito, estamos ferrados. Aí ele olha para o pai dele diz assim, não, vai dar certo, confia em mim. Pronto, ele descansa. Ele descansa. O que vem na minha lembrança é quando eu ia atravessar a Mr. Hall, às vezes, ou qualquer avenida movimentada, que eu ia atravessar sozinho, eu morria de medo. Mas quando estava meu pai ou minha mãe, que pegava na minha mão, eu queria saber se vinha carro. Se ele desse um passo, eu ia junto, entendeu? Porque eu confiava nele. Eu sabia que jamais ele ia me botar numa situação difícil, por mais que fosse. Essa é a percepção que nós devemos ter de Deus. Está difícil? Deus está com a gente. No Novo Testamento, mais informação para nós. Deus disse, não só que teríamos aflições, mas ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele sempre estará com o seu povo. Ele diz, estarei atento, Senhor. Eu ficarei com o ouvido atento para ouvir, para te ver, para te ouvir. Por mais que eu esteja perplexo com tudo que vai acontecer, não só estarei, mas ficarei na fortaleza. Ficarei na fortaleza. Ficarei aqui no meu lugar seguro. O que é que a gente entende aqui? O meu lugar seguro é ficar esperando Deus falar comigo. E ele diz, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Olha aí, falou tudo o que ele disse. Tudo que ele quis dizer, ele disse. Ele se sentia tão seguro, meus irmãos, em abrir o coração para Deus, que ele não pensava como muitos querem ser, acham que pensar assim é ser crente, ser piedoso. Deus me livre de questionar a Deus. Deus me livre de duvidar de Deus. Você pode enganar a mim, enganar os outros. Mas antes do nosso questionamento virar algo audível, que a gente possa ouvir, a gente já questionou. E Deus não sabe não, é? Deus não sabe não o teu questionamento? As tuas dúvidas? Deus sabe. E Deus quer que a gente fale mesmo, que a gente testemunhe mesmo. Para que a gente se ouça. Para que a gente se abra. Mostre quem nós somos mesmo. Aqui Abacuque não mostra nenhuma vergonha, nenhuma cerimônia de mostrar a sua perplexidade, as suas dúvidas, os seus anseios. Ele não tem problema com isso. Não tem problema com isso como a gente tem. E nada mais é não ser igual a ele do que uma idolatria a si mesmo. Achar que isso é se diminuir demais, achar que isso é sinal de fraqueza. Pelo contrário, isso é sinal de força, de vigor, quando você assume quem de fato você é. Meus irmãos, todos nós aqui, sem exceção, nós somos fracos. Nas eventualidades que saem do nosso controle, a menor que seja, já deixa a gente desequilibrado, perturbado, perplexo. E por que a gente fica assim? Duas coisas. Porque a gente esquece quem é Deus. Segunda coisa, porque a gente não assume que somos fracos.
A gente quer passar uma ideia para as pessoas que nós somos crentes fortes, poderosos, enquanto não somos. Na primeira dificuldade a gente quer desistir. Aqui Abacuque abre e questiona Deus. Senhor, a tua santidade, como é que pode? Senhor, o teu poder, como é que pode isso aqui? Senhor, a tua presença, a tua onisciência, como explica isso? Quando ele abre a boca dele, eu não posso entender outra coisa. Quando ele fala todas essas coisas, Deus coloca no coração dele. Espere. Aí ele faz isso. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Agora a pergunta que não quer calar. Aqui, Abacuque ouviu a voz de Deus, literalmente. Porque uma sentença revelada ao profeta Abacuque, verso 1 do capítulo 1. Deus se manifestou. Aqui ele não quis entrar em detalhes como foi. Mas certamente ele ouviu, ele viu alguma coisa que era Deus. E como é que a gente aplica isso para nós aqui? Onde é, para você aí, ó. Onde é a sua torre de vigia? Para você estar. Onde é a sua fortaleza? Para você ficar. Onde é que você tem que vigiar para ver e ouvir Deus? Aonde? Você sabe. Em 2 lugares. Na palavra e na igreja. Na palavra e na igreja. Espere na palavra. A palavra é a sua torre. Fique na palavra. A palavra é sua fortaleza. Vigie. Abra os ouvidos. Fique atento na igreja. É onde você vê Deus. Não tem uma canção que diz assim, né? Ó, vejo Deus nas flores, vejo Deus na brisa do mar e no cantar dos pássaros, né? Não é isso? E a Bíblia diz que nós somos o quê? A imagem? Semelhança de Deus. Você quer ver Deus? Olhe para a igreja. Ou vontade de fazer aquilo que eu detesto que façam. Olhe para o seu lado e diga, estou te vendo, Deus, na vida do meu irmão. Mas é verdade. Nós somos a imagem do Senhor. Entendeu? Você quer ouvir Deus? Ouvir Deus? Bíblia. Você quer ficar em Deus? A Bíblia é a sua fortaleza. Você quer ver Deus? Esteja numa igreja. Olhe para o testemunho dos crentes. Vejam as letras dos louvores. É Deus ali se manifestando. Abra os seus ouvidos, não só para escutar, mas para ouvir. Escutar pode ser só um barulho. Ouvir é compreensão. Não é não? Tu está em casa, sabe a diferença de escutar para ouvir? Vou te dizer agora, tu vai saber bem direitinho. Tu está em casa e está tendo uma briga de casal do outro lado. Aí tu está escutando um barulho. Mas tu não identifica o que é. O que é que estão dizendo, por que é que estão brigando. Aí o que é que tu faz? O que é que tu faz? Bota o ouvido na parede, bota a mão assim. Aí alguém está falando contigo e diz assim, cala a boca, eu quero ouvir direito. Eu quero ouvir direito. Você quer entender o que está acontecendo. Tem muitos crentes que vêm à igreja e só escuta. Escuta o barulho das páginas passando na Bíblia e alguém dizendo alguma coisa, mas ele não ouve. Aí começa o louvor, ele escuta o barulho de um carrom, de um violão, de um baixo, de uma bateria, sei lá o que for, mas ele não escuta a letra, a melodia. Chega a hora da pregação, ele escuta um carro passando, ele escuta as tentações na mente dele, para onde ele vai depois do culto, a pizza que ele vai comer. Olha, irmão, não é direta não, viu? A pizza que ele vai comer. Se você estiver pensando na pizza, é para você mesmo, aí é direta. A pizza que ele vai comer. O jogo que vai passar. Aquele negócio que eu tenho que resolver. Aquele contrato que eu vou assinar. Aí tudo que está acontecendo na igreja, ele está só escutando, ele não está ouvindo.
Aí é muito bonito, né? Aí não escuta Deus falando, não está na torre de vigia, não está na fortaleza. Aí passa a semana apanhando, aí desanima, e a culpa é de quem? A culpa é de quem? É de Deus. A culpa é de quem? É da igreja. A igreja é muito monótona. Chega lá, eu já sei onde é que o pastor vai pregar. Eu sei até quais são as músicas que vão cantar. É porque tu só escutou, miserável. Tu nunca ouviu. Porque hoje aqui, quantas vezes eu já cantei essas músicas aqui, meus irmãos? Quantas vezes eu já toquei? Mas hoje foi diferente. Meu coração, digo, Deus, que verdades absolutas se colocaram novas diante dos meus ouvidos, meus irmãos. E eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. As nossas lutas, as nossas aflições, é porque a gente não amadurece. A gente perdeu a perspectiva de quem é Deus realmente. E de esperar em Deus. E esperar não é ficar passivo, não. Porque vigiar, ficar e estar são responsabilidade nossas. Eu tenho que olhar para a Escritura. Eu tenho que buscar ouvir a voz de Deus aqui no meu particular. Eu tenho que considerar a Bíblia como minha fortaleza. Eu tenho que considerar a igreja como algo especial. Então é responsabilidade minha. Quais aplicações aqui eu podia trazer desse verso, meus irmãos? Devemos aprender com Abacuque, não apenas orar, mas também esperar. A verdadeira fé nos leva à torre da vigília, da vigilância, onde esperamos em silêncio e confiança pela resposta do Senhor. A título ou a atitude de Abacuque nos desafia a buscar a Deus em oração e meditação, especialmente em momentos de confusão. Retirar-nos para a torre de vigia, um lugar de comunhão com Deus, nos ajuda a encontrar clareza e paz, confiando que Ele responde aos que o buscam. Será que tudo que você ouviu aqui, desde a primeira leitura, das canções, da pregação, será que nada aqui foi Deus falando com você? Então, duas coisas. Deus responde a oração. Mas nós precisamos nos colocar de maneira correta para ouvir. Então, veja bem, não tem problema nenhum você demonstrar a sua fraqueza, a sua incompreensão das coisas que acontecem no mundo. Quer dizer que esse terremoto, pastor, que aconteceu aí, que morreu um monte de gente, Deus está envolvido completamente. Lembra que eu disse? Não use essa palavra permissão. Permissão só piora as coisas. Só piora as coisas. Quer dizer que Deus permitiu? Então quer dizer que se Ele quisesse não aconteceria? Era. Então Deus se torna mal, realmente. Porque Ele permitiu. Agora você disser, não, Deus fez. Então Ele sabe o que está fazendo. Por quê? Porque Ele é eterno. Por quê? Porque Ele é um Deus da aliança. Por quê? Porque Ele é santo. Não tolera injustiça. Ele não passa a mão sobre a impiedade. Ele é rocha. Ele é de confiança. Ele é firme, inabalável. Pronto. Eu tenho certeza que isso acalma um coração perplexo, para que ele não entre em desespero. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo passou coisas que por muito menos muitos desistem. Perigo de morte Paulo passou. Mas ele entendeu quem era o Deus dele. Era um Deus que se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Meus irmãos, estou concluindo. 4 aplicações. Tinha tantas coisas para me falar, mas o tempo já passou, né? Estou me empolgando, né? Mas eu quero fechar aqui nosso sermão de hoje com 4 aplicações diretas, simples. Eu vou lê-las e não vou comentá-las. A primeira, o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. O conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. Segundo, preste atenção nessa aqui. A segunda e a terceira, ela equivale ao ponto 2 e 3. Certo? Essas duas agora que eu vou dizer equivale ao ponto 2 e 3.
Vamos lá. Deus está mais interessado com o caráter do que com o conforto dos seus. Deus tem interesse pelo nosso conforto, pelo nosso bem-estar? Tem. Mas o interesse dele é muito maior com o nosso caráter. Caráter. E aí vem a terceira, ó. Para se moldar o caráter de um cristão, a disciplina, ou seja, o sofrimento é indispensável. Indispensável. Crente só amadurece, não sei se eu posso usar essa expressão, a chibata. Acabei usando, né, irmãos? Crente só amadurece assim. Quando eu fui para o exército, na minha época, hoje não, hoje está tudo mudado. Tudo mudado. Na minha época, se o cabo vai para o exército, ele vira homem. Ele vira homem. Meus irmãos, olhe, coisa que eu não fazia em casa, eu fiz lá. Lá em casa, eu não lavava um prato, uma colher. Entendeu? Mas quando cheguei no exército, ia para o refeitório, comida quente, botava no prato da gente, comida quente, 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 subindo vapor. Aí a gente, quando dava-se a primeira garfada, aí o Satanás gritava, quero ver os 4 últimos. Os 4 últimos era para limpar o refeitório todinho. Mais de 40 samango lá, eu me incluía, era para limpar e depois limpar a cozinha. As panelas cabiam dentro, entendeu? Ninguém queria ficar para o final, entendeu? Aí quando dizia assim, eu quero ver os 4 últimos, era a gente rebolando um pedaço de carne pro outro, come, quem engole, e tinha que correr e ficar. E chovendo, irmãos. Aí eu aprendi com a minha mãe, não pode comer banana à noite, que faz mal, manga à noite não faz mal, manga com leite faz mal, sair na chuva depois de tomar café faz mal, se sair com bucho cheio, acabou de comer e sair for correr, morre, tudo isso eu fiz lá e sobrevivi. E sobrevivi. Eu digo, agora, irmão, eu sou mais fortinho hoje, eu era tão maguinho, irmão, eu era tão maguinho, eu corria, a chuva e a comida aqui quente. Eu acho que eu virei homem. Então, meus irmãos, não é diferente com as coisas de Deus. Crente só vai no castigo para amadurecer. Não pode ficar muito no consolo, sabe? Não pode ficar muito na bênção, não, que ele se esquece. Uma ilustração além dessa aqui, eu disse que eu não ia comentar, eu não aguento, irmãos. Eu não aguento, mas vou terminar, calma aí. Quando eu estava pensando nisso aqui, eu pensei numa árvore, entendeu? Eu pensei no ferro, eu pensei no vidro, né? A árvore, né? Vamos dar vida à árvore. Uma árvore conversando com a outra. Aí corre de doido, né, irmão? Uma árvore conversando com a outra. Tu quer ser o quê? Tu quer ser o quê? Rapaz, eu quero ser uma mesa. Eu quero ser uma escrivaninha. Eu quero ser um abajur. Para isso acontecer, o que é que tem que acontecer? Serra, né? Não? Tem que moldar. O ferro tem que levar muito calor para ele ficar mais fácil de manusear. O vidro, fogo, né? Para dar aquela forma. Sofrimento. Por fim, irmãos, agora eu encerro, tá? Nós ouvimos a voz de Deus quando meditamos na sua palavra, seja ela pregada, cantada, estudada, no privado ou no público, no caso, a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada um desses irmãos.